Efésios 6, a partir do versículo 10 até o 18, a gente vê a armadura de Deus como algo essencial na vida do cristão. Eu queria discorrer de forma muito rápida, livre, mas fundamentada na palavra de Deus sobre a armadura de Deus. O primeiro ponto que a gente vê citado como fundamental para o nosso viver é o cinto da verdade. É meio complicado a gente pensar naquele que veste a armadura, começar pelo cinto, até porque algumas pessoas acham que o cinto era que dava a liga, que segurava tanto as calças quanto a couraça, né? A gente pensa logo em vestir o que? O capacete, né? O escudo, a espada, mas a Bíblia começa pelo cinto, que tem um significado de verdade. Ou seja, se não há verdade na minha vida, na sua vida ou na vida de um cristão, ele não pode nem prosseguir se vestindo, porque ela fala assim, comece pela verdade. O cinto da verdade, ele poderia significar também para cada um de nós aonde nós penduramos as nossas coisas. O guerreiro, no caso, coloca a espada, o pessoal coloca a água, coloca o recarregador, né, tem soldado aí, e outras coisas no cinto. Então a gente pode trazer para os nossos dias: o que eu tenho está firme na verdade, está fundamentado na verdade? O que você tem, o que você faz, o que você fala, as coisas pelas quais você tem negociado, elas têm fundamentalmente segurança na verdade? Sem a verdade, a gente perde a armadura como um todo. Por isso que a palavra de Deus começa pelo cinto. O cinto, no caso, não tinha a função de proteger tanto o soldado, porque o que protegia mais era o escudo e a couraça. O cinto, ele está numa região que nem vital é. A couraça protege o coração, o capacete protege a cabeça, mas o cinto, que a Bíblia vai nos mostrar, é essencial para a armadura do cristão. Já deu para ver que nem tudo que a gente vê na armadura original de um guerreiro tem a ver com a armadura de Deus. E aí a gente pode seguir a palavra. Depois de verdade, aí no verso 14, ele está falando o quê? A couraça da justiça. É claro que deveria vestir primeiro a couraça, por conta senão não entraria o capacete, né? Se tivesse com o capacete não entra a couraça. Mas qual o significado dessa couraça de justiça? Muita gente vai voltar a dizer que a couraça é para proteger as partes de agora vitais, como o coração, o pulmão e essas coisas. Mas se a couraça fosse para proteção, não teria o escudo, né? O escudo que protege. Agora, a couraça da justiça, ela tem um significado muito mais profundo do que a couraça do soldado. A couraça da justiça, a meu ver, é quando a pessoa coloca sobre si a função divina, coloca como se fosse o manto de Deus para a justiça, para fazer as boas obras, para fazer tudo aquilo que nós muitas vezes não faríamos se não fôssemos nós usados por Deus. Porque numa concepção geral, a gente costuma falar que quem está na rua porque quer, porque não quer trabalhar, porque é mais fácil pedir, não é isso? Só que aqueles que vestem a couraça da justiça, ele não se interessa por que a pessoa está na rua, ele sim aproveita a oportunidade que aquela pessoa lhe dá de fazer boas obras, de dar um agasalho, de dar uma comida, de dar uma palavra de Deus para aquela pessoa. Então, mais uma vez a gente vê que essa parte da armadura não serve para proteger das coisas mundanas, mas sim para nos envolver e nos impulsionar a servir a Deus através da justiça divina. Seguindo, ele fala também de uma outra parte que são os pés. Em um outro texto vai citar que conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Deus. E agora o apóstolo vem envolvendo esse pé através das sandálias.
calçai os vossos pés, versículo 15, com a preparação do Evangelho da paz. Aqueles que colocam-se a armadura de Deus precisa estar muito bem calçado. O guerreiro era por conta das pedras do caminho, até da possibilidade de alguém acertar uma flecha no pé e algo nesse sentido. Mas nós, guerreiros do Senhor, precisamos entender isso como Paulo dizendo assim, você precisa conhecer o Evangelho. E o Evangelho não é a Bíblia toda. O que é o Evangelho? Ou o que são os Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquele que entende esses 4 livros, ele entende quem é Cristo. Tem muita gente na igreja que não está calçado, não conseguiu calçar os pés com o Evangelho, porque esse significado é de você se aprofundar em Cristo. Tem muita gente apegada no Antigo Testamento, muita gente apegada nas promessas, no Apocalipse, o mundo vai acabar, o que vai acontecer, isso e aquilo. Só que Paulo está falando assim, você, guerreiro do Senhor, precisa conhecer os Evangelhos, porque é nos Evangelhos que Cristo se revela a você de uma forma real. Quem lê os Evangelhos encontra-se com Cristo. Eu já citei, já falei para vocês do Augusto Cury, que foi estudar o quê? Os Evangelhos para desmascarar Cristo e se converteu. A pessoa incrédula, um cientista que poderia provar muitas coisas do mundo, que desenvolve a teoria da inteligência, se encontrou com Cristo através de uma pesquisa. E muitas pessoas dentro da igreja não sabem quem é Cristo. Seguindo, ele fala, embraçando-se sempre o escudo da fé. Agora tem alguma coisa para se proteger, não é isso? Sim. O escudo da fé é a única ferramenta da armadura que tem a função de nos proteger. E aí, o que seria o escudo da fé? A nossa resposta pela fé. Por exemplo, como que Maria, virgem, pôde dar à luz a um filho? Como que você tem certeza da sua salvação? Alguém já viu Deus aqui do mundo? Então, assim, a fé é que vai responder, que nós vamos usar como resposta para as perguntas que o mundo nos faz e que a gente não tem base científica. Por exemplo, o Sol parou ou foi a Terra que parou de girar quando o profeta orou? Mas o Sol sempre teve parado. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas a Terra parou, mas pela fé o Sol parou, porque ele já estava parado. Agora o acréscimo, se foi a Terra, se foi o Sol, não interessa. Mas a resposta é, pela fé eu conheço a Cristo. Pela fé eu ouço a Cristo. Então quando as pessoas falam, tá bom, então você tem certeza de que você foi curado pela fé? Tem certeza, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Outra caminho desviado hoje da igreja, que eu também já comentei aqui, é confundir fé com crença. Hoje eu falando com uma criança aqui, aí alguém de lá falou assim, eu citei brincando que a criança estava cega, que não estava enxergando o versículo bíblico. Aí a outra de lá falou assim, não, você está curada, não sei o que, né? Como se eu tivesse falado alguma coisa errada. Só que não adianta a pessoa de lá falar assim, está curada em nome de Jesus, e a criança voltar e não conseguir ler. Porque a fé, ela não é uma coisa que você quer que aconteça, ela não é uma palavra como que o pessoal costuma dizer, positiva. A fé, ela é algo real,
Então, assim, se você não tem certeza, se você nunca viu, isso é fé. Agora, se você está vendo, se você espera que aquilo ali, isso não é fé. O escudo da fé nos garante, através, inclusive, da unção de Deus, responder perguntas irrespondíveis, se é essa que é a palavra, de natureza humana, material e cientificamente, né, respostas nesse sentido. Seguindo, depois do escudo, ele vem e fala no 17, o capacete da salvação. Depois da fé, depois das suas respostas de fé, você precisa ter muito claro na sua mente a sua salvação. Algo inegociável, algo que algumas pessoas já negociaram com Satanás, algo que algumas pessoas já dispensaram pelas suas ações, mas que você não pode se deixar levar ou se deixar enganar, porque de todas as coisas que o inimigo faz, é para que você perca a sua salvação. Ou tem gente que não acredita que perde, tem outros que acreditam que perde, mas é para te confundir e tirar de você a salvação. E isso ele pode fazer com artimanhas, né, com mentiras, mas você precisa ter, sobretudo, na sua mente, a salvação. É como se alguém chegasse para você e falasse assim: eu tenho um presente para você, e esse presente te levasse ao caminho mau. Você que usa o capacete, você tem a percepção do seguinte: isso não é para mim, porque eu tenho algo muito mais valioso, que é a salvação. A salvação, ela deveria ser o segredo do crente, o trunfo do crente, a joia mais rara que um crente pode ter, porque se fosse assim, muitos não iriam se desviar. Porque a primeira coisa que alguém perde, a partir do momento que se desvia, ou, né, voltando aí, que não perde, que nunca teve, é a salvação. E a primeira coisa que Deus te dá, assim que você o conhece, é a salvação. Isso não pode fugir da nossa mente, isso precisa estar muito latente quando nós formos confrontados com os desejos, com as armadilhas, com as ofertas de Satanás, para que nós não venhamos a negociar a salvação ou deixar de ter a salvação em nossas vidas. E por último, o que ele fala? Não, a espada do Espírito, ainda no 17. Mais uma vez, a espada do Espírito, que é a única espada que não é para ferir o outro, não é para atacar o outro. As pessoas hoje acham que a espada é para que você condene o outro. A Bíblia é condenação? Deus vai julgar cada um. A Bíblia é para a edificação do ser humano, seja ele quem for. Mas a Bíblia está falando que os feiticeiros, que os idólatras, que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Mas o que Deus está falando com essa pessoa não é a sua fala para denegrir a imagem dela ou para menosprezar ela, mas sim para que ela atente e busque se consertar. É óbvio que todas as pessoas que são pecadores não vão para o céu, então não posso selecionar só algumas que a Bíblia citou, porque não é o fato da pessoa ser homossexual hoje que vai levar ela para o inferno amanhã, porque ela pode se converter. Não é o fato da pessoa ser idólatra hoje que ela vai para o inferno, porque amanhã ela pode se converter. Pastor, mas se não se converter, vai para o inferno. Se não se converter, vai acertar conta com Deus. Não é você que vai dizer para ela o que vai acontecer com ela no futuro, que talvez você não saiba nem o que vai acontecer contigo. Então, assim, a armadura, já deu para a gente finalizar aqui vendo que não é pura e simplesmente para que a gente seja protegido. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. E
a armadura é sim para que nós estejamos preparados, como o restante vai dizer, ou no início disse, para resistirmos firme nos dias maus. Os dias quando você pensar assim, será que vale a pena as ofertas, os dízimos, o tempo que eu gasto na igreja? Será que vale a pena mesmo fazer o que eu tenho feito? Será que quando a gente se iludir com alguns irmãos, ou quando o mundo se colocar diante de você e falar, vai fechar a igreja, por exemplo, amanhã você não passa. A armadura é que para que possamos estar firmes nos dias maus, e não para atacar o outro, não para nos proteger da bala perdida, do homem mau, porque isso é função dos anjos. Nós precisamos estar preparados com a armadura de Deus para que Deus nos use. Deus já nos enviou a um campo de batalha, que é o mundo que nós vivemos. Agora, estamos preparados? Estamos firmes na verdade? A nossa primeira palavra é a verdade? Nossos segundos gestos é a justiça? O nosso terceiro passo é com fundamentação bíblica, é aquilo que Jesus fez ou que quer que façamos? O nosso quarto é sim estar com a cabeça focado na salvação, porque quando a gente se foca na salvação, as coisas do mundo já não tem mais valor nenhum, nem aquilo que o mundo faça contra nós. Nosso quinto passo, possuímos a espada, que é a palavra de Deus, como fonte de edificação do próximo. E por último, o escudo da fé. Nós nos defendemos pela fé. Finalizando, ele diz: orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que possamos orar uns pelos outros, que possamos vigiar, como ele está dizendo, que possamos realmente estar revestidos, não para enfrentar, mas para resistir, não para lutar, porque a batalha que aqui está dizendo não é o irmão da outra igreja, ou o irmão da seita, ou qualquer outra pessoa que possamos identificar como nossos inimigos, mas os inimigos são invisíveis, que às vezes vem com uma piadinha, vem te chamando para um cantinho, vem te oferecendo alguma coisa, e você precisa estar firmada com a armadura de Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta?